Olá, amigos. Não é por acaso que este programa se chama Inesquecível. Aqui acontece um clique que vos desperta para as vossas memórias através do reencontro com convidados que têm história e histórias para contar. Consulte os cadernos eleitorais que estão à sua disposição na Junta de Freguesia da área da sua residência. Não esqueça, verifique se está inscrito. Para votar, tem que estar inscrito. O Nunes Forte, radialista, produtor, realizador, que gosta do que é português e tem uma vida inteira a trabalhar por nós e para nós. Pois é, meus caros amigos, o princípio deste programa poderia ser assim uma espécie de conversa dos velhos dos marretas, mas eu vou evitar isso porque estou na presença de um velho amigo. Velho amigo não quer dizer que seja um amigo velho, e que está a prefazer 50 anos de carreira. O que significa que eu estou em grande vantagem, porque já passaram mais 3. De qualquer das maneiras, é nesta conversa de cabelos brancos e memórias vivas que nós vamos desfilar a vida também do meu querido amigo Nunes Forte. Olá. Olá, Júlio. Isto é uma coisa quase ridícula, não é? Este formalismo da nossa conversa quando temos tantas conversas telefónicas e não só ao longo de tantos anos. Mas com o Nunes Forte aquilo que eu penso que é importante, que ele vos diga, porque já me disse isso várias vezes, é que depois destes 50 anos olha para trás e concretizaste um sonho. Porque o menino lá dos arredores de Lisboa tinha um sonho. E concretizou. Foi ou não foi? É verdade. O menino Saloio. Saloio. Mas olha que a expressão saloio não quer dizer nada relativamente àquilo que se costuma dizer sobre os saloios. Que, enfim, são distraídos. Não é nada disso. É pelo contrário. O saloio tem um estatuto até de grande importância social no nosso país. E eu só percebi isso quando conheci pessoalmente a Beatriz Costa, que defendia os saloios como ninguém. Tu és da terra da Beatriz Costa. Realmente fui batizado até na mesma pia batismal, porque eu fui batizado no Milharado, que era então a minha freguesia. Hoje é a Venda do Pinheiro, que é a minha terra de naturalidade, que já é a freguesia. Mas conhecia e troquei com ela. E o sonho? O sonho? Fala-me lá do sonho, já vamos falar da Beatriz. O sonho é muito complicado dizer, porque no fundo é um sonho de muitos sonhos. Porque eu comecei por me interessar muito por teatro. Sem saber como, naquela terra pequenina. Talvez... Mas ias ao teatro lá? Não, nem havia. Mas era o teatro radiofónico, era qualquer coisa que mexia comigo. Isso ouvias, não é? Pronto, exatamente. Não tinha rádio em casa, mas ia ouvir a uma vizinha. Mas um dia apareceu por lá uma pessoa que conheci depois, anos mais tarde, que foi o Artur Duarte com a Milu e o Virgílio Teixeira. Sim, o realizador. Exatamente. Artur Duarte. E isso fascinou-me. Foi o meu segundo convidado no Passeio dos Alegres, imagina. Mas é uma pessoa fascinante, porque eu também o levei à Antena 1, quando lá trabalhei, e foi muito engraçado porque, tal como Manuel de Oliveira, ele dizia que tinha imensos projetos para concretizar. E depois convidou-me para entrar num filme dele que não se chegou a fazer, mas quer dizer... Pois, mas ele também, quando morreu, aproximava-se dos 90 anos. Mas estava cheio de projetos. Exato. Bom, mas voltando atrás ao sonho, portanto, eu tinha esse desejo de comunicar. E eu apercebi-me ao longo destes anos que isso é comum às pessoas muito tímidas, que era o meu caso. Não sei porquê, eu queria comunicar e era através do teatro. Daí que estes 50 anos se misturam muito com rádio, com televisão, com teatro, com fotonovela, eu diria com que cinema. Te conheço bem, tu representas sempre. Achas que sim? Eu acho que não, atenção, o representa sempre não significa aqui aquela coisa de eu estou a representar para os outros num ato de hipocrisia, ou de cinismo, ou de criar um boneco. Mas tens muito a vontade de ser histriónico na tua forma até de te exprimir. Eu acho que até realmente é a parte mais negativa, porque hoje no teatro com certeza que me emendavam essa parte. Porque eu, digamos, lembro-me de uma coisa muito engraçada que recordei dias antes dele morrer, parece que foi uma despedida do António Melo Couto Viana, que me escreveu até um autógrafo muito simpático, que era que eu tinha partido lá tudo, mas quando partia levava saudades. O que é que foi? Fui numa peça da noite em que eu entrei, e aquilo era, repara, antes do 25 de Abril, era uma luta entre dois partidos políticos. E eu era um membro de um partido político e tinha que julgar, digamos, com outros, e havia bastonadas, etc. E na véspera da estreia não havia ainda uma bengala. E o Couto Viana emprestou-me uma bengala de família,
família, toda em prata, etc. Na estreia destruí a bengala do... Excesso de representação. Excesso de representação. Overacting. Mas olha, voltando ainda ao sonho, começaste mesmo por representar ou entraste primeiro para outra atividade até chegares às teatrices? Não, comecei por representar... Eu sei a tua história. Pois, eu sei, claro. Comecei por representar, porque comecei com teatro amador, de colegas de escola, e comecei por aí. Depois estreiei-me ainda em amador, mas já com alguma responsabilidade, no Cineteatro da Alverca do Ribatejo, com uma revista Tá Bem Deixa. E aí senti que era um pouco aquilo que queria fazer, mas não revista, porque a revista, ao contrário do que muita gente pensa, é um teatro muito complexo, porque é preciso saber dançar, saber cantar. Não eram as minhas virtudes. Diziam que eu tinha mais capacidade para fazer personagens... Mas sabes, quando nós te vemos a trabalhar em termos teatrais, adivinhamos as tuas origens, ou pelo menos a situação que te dominava, que é o estilo teatro do Gerifalto. Pois, porque tinha uma certa forma de representar, eu diria, muito Gil Vicente. E, portanto, tu representavas muitas coisas dessa forma. Mas, em termos de televisão, eu penso que a tua estreia absoluta é o Romance da Serra, não é? Bom, sim, antes andei em figurações. Pois, mas já a dizer umas palavrinhas. Mas palavrinhas foi no Romance na Serra, porque... Romance da Serra é uma opereta de 1962. Eras tu um jovenzinho, não é? É verdade. E foi engraçado porque, aliás, na minha vida aconteceram muitas coisas desse tipo, em que eu ia fazer, contrataram para fazer um Homem do Povo, e depois na primeira noite que eu entrei no primeiro episódio, no quarto... Pois, aquilo tinham 4 episódios. Exatamente. O rapaz que ia fazer isso não podia, e eu fiquei logo como músico, porque tinha umas palavrinhas para dizer no quarto episódio. E, portanto, mas lá está, não tinha direção. Aí, quer dizer, eu senti-me um bocadinho preocupado, porque diz, você é um músico, está aqui à vontade e tal, porque os outros são figurantes, alguns são mesmo músicos, você tem que fazer qualquer coisa. E eu lá fui fazendo, mexi no instrumento e coçava a cabeça e tal. Tinha que fazer qualquer coisa. Só que eu não estava a ver, obviamente, nessa altura nós não tínhamos a possibilidade de nos vermos. De ver não sei quantos anos mais tarde. É verdade que sim. Ora bem, e também não sei quantos anos mais tarde nós vamos percorrer um bocadinho das teatrices do Nunes Forte. Eu creio que ele, que é uma pessoa muito bem informada sobre a sua carreira e a carreira dos outros, talvez não venha a ter grandes surpresas. Mas para os nossos amigos, fiquem bem com atenção para a carinha laroca deste jovem aos 18, 19 anos. Vamos ver. Agora, um pequeno intervalo, sim. Oh, mestre Gislau, vai-se dar licença que a gente saia para ir desentorpecer as pernas? Bem, podem desentorpecer as pernas, mas não vão desentorpecer o cérebro, ouviram? É verdade. Você, ó Costa, tome muita cautela. Olha, que tenho um solo de grande responsabilidade na segunda parte. Não me apareça aí como do último concerto, compreendeu, que apareceu-me aí a ler semifusas em vez de fusas. E você lá, você não se esconda, você, ó Julião, cautela com os figos, não vão as grainhas entupir o flautim. É verdade, você é o Albano, não é? Beba do branco. Beba do branco porque o tinto faz mal à embocadura. Está entendido? Vamos para o castelo do Marquês do Cabaz. Viva a nossa Marquês de Carabás! Viva! Viva a nossa Marquês de Carabás! Viva! Foi isso que ele disse. Mentira! Eu não disse que as princesas foram desencantadas. Eu disse que sonhei que as princesas foram desencantadas. É diferente, de facto. Mas disse mais alguma coisa. Disse que os sonhos dele se realizam. Mentira também. Eu não disse que os meus sonhos se realizam. Mas que alguns dos meus sonhos se têm realizado. Cala-te, polichinelo! Tu não sabes o que dizes. Ardeu tudo. E o que é que eu dizia? E ficámos sem casa, sem circo nem nada. Então eu disse, agarro-em todos os três às costas, no Apolinário, no Polichinelo e na Missarabela. E vou correr mundo assim. Mas eles não quiseram. Ai, que trapalhinha! Vai-te embora, Barnabé. Já vejo que não contas melhor que o Polichinelo. Sente-se. Oh, a fada madrinha de meu filho. Senhor, é ela sim, a futura rainha, a bondosa rainha do vosso reino.
A padeirinha que há de casar com o príncipe, porque as suas boas qualidades para sempre garantem o pão da mesa e a alegria da alma, que são as coisas mais importantes que existem. Ora, ali estava também o meu nome, nas fantochadas que nós fizemos. Júlio do Carmo, que era eu. Cruzámos-nos muitas vezes, Júlio. Fizemos muitas fantochadas também, não é? Exatamente. Os sobrinhos do Dói-Dói, que tu escrevias textos. Exatamente. E é engraçado que nessa altura eu fazia uma locução que era o Circo na TV e por causa disso passei a fazer também o Circo de Billy Smart. Que eu fazia também o Circo de Billy Smart no Natal e no Ano Novo, não é? Nós alternávamos. Uns fazias no Natal, eu fazia no Ano Novo ou vice-versa. Exatamente. E houve um ano em que fizemos os dois juntos. Bem, foi um duodeno extraordinário. Exatamente. Mas aquilo que nós aqui vemos foi nada mais nada menos do que o tal Romance da Serra, estes fantoches que passavam ao domingo em direto. Isto era a história de uma padeirinha, tu fazias o reizinho ali, não é? Fizemos os outros animais todos do Dói-Dói e também tínhamos aqui o Valente Godalim e também o Arlequim e Ferro Velho. E uma outra coisa que eu penso que tu não tinhas visto bem, que era exatamente o Arlequim, só tinhas uma fotografia. Não, realmente... Lá vais levar agora para casa um brinde. É engraçado porque, na altura, como não tinha nada para gravar, aquilo que eu tenho é uma fotografia tirada ao ecrã da televisão. Uma espécie de recording, mas em foto. E realmente tenho essa fotografia porque havia um concurso de desenhos e os miúdos, proporcionado pela RTP, os miúdos fizeram muito o Homem das Forças, que eu fazia o Homem das Forças. E então, quer dizer, para pôr ao lado desse prémio, arranjei uma fotografia tirada da televisão. Meu querido Nunes Forte, e a rádio? A rádio começa no Ribatejo? Começa no Ribatejo, estando eu em Lisboa. Porque, de facto, eu comecei a gravar nos estúdios do Rádio Ribatejo em Lisboa. E começa lá porque, com o mesmo sonho de teatro radiofónico, era aquilo que eu queria fazer. E escrevi para o Rádio Português, para a Emissora Nacional, a Rádio Renascença, eram estações que eu ouvia bem, como o Rádio Ribatejo era muito bem escutado no sítio onde eu vivia, que era ali na Zona da Graça. Portanto, o Tejo trazia, digamos, as ondas do Rádio Ribatejo. Ninguém me respondeu, a não ser o Rádio Ribatejo. E eu fui falar com o capitão Varela Santos e ele disse, olha, nós não temos teatro, podemos ouvir a sua voz e, olha, nós aqui temos umas colaborações, há umas pessoas que vêm aí, vem o meu genro, vem o Félio Gouveia, vem o Artur Agostinho, colaboram e tal, se você quiser também, depois a filha do capitão era a Maria Helena Varela Santos, a primeira locutora da RTP, não é? E que eu considero ser a minha madrinha de rádio, porque foi de facto com ela que eu fiz a primeira gravação oficial para o Rádio Ribatejo. E, entretanto, tinhas também já feito umas perninhas no programa juvenil da RTP, onde eu me estreiei uns anos antes de ti, em 1960. É verdade. E foi muito engraçado porque eu fazia a Juventude no Mundo, que tu também fizeste. Eu fiz vários, não só os textos, como revisando até umas peças para meter na Juventude do Mundo. Exatamente. Que era um intercâmbio juvenil. Exatamente. Ou por outro, o intercâmbio não era juvenil, o intercâmbio era das televisões, mas sobre atividades juvenis. Exatamente. E já nessa altura me encomendaram algumas realizações, eu não sei o que é que eu terei realizado, eu lembro de algumas, mas não me lembro bem da qualidade da obra. E como sabes, essa emissão abria a televisão às 19h30. Exatamente. Portanto, nessa altura tive muito contacto com as primeiras locutoras da RTP, às vezes até lhes segurava nos papelinhos como tu gostavas era de estar. Tinha que estar. Nem que estivesse atrás a mostrar um papel. Exatamente. E depois, quer dizer, fazia a locução em direto. E, tanto quanto sei, trazes-me hoje aqui uma recordação muito bonita para ti. Nada mais, nada menos do que o primeiro microfone onde tu falaste. É verdade. Está aqui, não é? Ora bem, aqui está. E agora perguntarás, e como é que isso vai parar às mãos? O nosso técnico de som dizia que ainda estão em atividade, porque isto quando é bom, não é? Exatamente. O Sr. Capitão Varela Santos era uma pessoa que, tecnicamente, estava muito evoluído e todas as novidades ele tinha. Portanto, os primeiros microfones desses que vieram para Portugal foram para ele. E este mais tarde tem 50 anos. Tem mais de 50 anos, porque eu comecei muito antes de... Portanto, eu digamos que a carteira profissional já fez 50 anos o ano passado e de facto... Depois nós somos do tempo em que era preciso ter uma carteira profissional. Exatamente. Não é? Exatamente. E foi o Sr. E lembras-te do primeiro programa que fizeste em rádio? Sim, os primeiros programas eram todos programas sem publicidade, porque nos programas que se faziam em Lisboa, como nós não recebíamos nada, no fundo, era uma colaboração e era para aprender. O próprio Félio Gouveia ia lá porque o capitão Varela Santos, nessa altura, era seu sogro,
eram programas não comerciais. Portanto, havia programas de automobilismo, programas de desporto em geral, por exemplo, um programa tauromáquico, Touros, Touras e Touradas, que fazia a Maria Helena. Eu fiz com ela e depois, quando ela teve o seu primeiro filho, fui eu que fiquei a fazer os programas. Nessa altura fui depois eu que fazia. Portanto, no fundo era esse tipo de programas, ou seja, programas que iam... digamos, não sei se pode dizer entre aspas, mas valorizar a rádio que se fazia em Santarém. Portanto, faziam-se aqueles blocos em Lisboa que depois eram enviados para Santarém. Ora bem, nós já temos aqui, portanto, uma panóplia de motes que eu dei ao Nunes Forte, porque é evidente, uma carreira de 50 anos não se vai resumir a uma conversa que não tem nem 50 minutos. Mas, de qualquer das maneiras, já ficaram com a ideia dos programas juvenis, já ficaram com a ideia da estreia da rádio, o que é que ele fazia, a Rádio Ribatejo, etc. Vamos ver imagens que talvez documentem aquilo que estivemos a conversar. Aldeia SOS. Aldeia SOS. Vamos visitá-la. Vamos todos. Então vamos embora. Nunes Forte, muito gosto. Venho visitar a vossa aldeia. Com muito prazer. Nunes Forte queria conhecer a aldeia, o Sr. Mário não se importa, acompanha e mostra-me que eu depois vou ter convosco uma das casas. Muito obrigado, então, muito gosto, muito obrigado. Vamos embora, vamos por aqui. Quantos anos é que tu tens? 6. 6 anos e gostas muito de brincar aqui na casa, gostas? Gostas de estar aqui no jardim infantil? Eu tenho 5. Tu tens 5 anos? O que é que tu gostas mais de brincar? Com Lego. Com o quê? Com o Lego? Essas pessoas aqui não há limites de saída. Elas saem quando estiverem aptas a governarem-se por si próprias, não é? Ai, boa, boa, boa borboleta, boa ligeira, campos alados. Vamos embora. Vamos embora. Ele dedicou e dedica a maior parte do seu tempo ao teatro, à rádio e à televisão. Mas agora vamos falar de rádio, porque estávamos em finais da década de 60, pleno período da Guerra Colonial. Nunes Forte dava a voz ao programa Alerta Está. De onde é que surge a expressão que deu origem ao nome do programa Alerta Está? Trata-se de um grito de sentinela. As sentinelas de posto para posto diziam Sentinela alerta! E o de lá respondia Alerta está! Dormiste bem, Heidi? Agora já não serás mais ninguém nesta casa com medo do fantasma. O médico vai tratar-te. O fantasma que a senhora Rottenmeier dizia andar por aí de noite? Eras tu, Heidi. Que levantavas da cama às escuras, descias as escadas. Eu não sei como fazia isso. Isso chama-se sonambulismo. Anda cá. Upa, minha querida. Olha, o médico da Clara vai dar-te um remédio para tu tomares e vais melhorar. O Capitão Varela Santos foi, de facto, uma pessoa extraordinária porque eu hoje já não encontro muitas pessoas assim. Ouvia com muita atenção o nosso trabalho, aplaudia ou criticava. Estimulava-nos, portanto, a fazer melhor. Nunes Forte, estás a comemorar 50 anos de atividade. Eu encontrei na minha casa uma lembrança destinada para ti, da parte do meu marido, o Capitão Jaime Varela Santos. Conviveste muito com ele e comigo, com todos os que trabalhávamos na Rádio Ribatejo. Trata-se precisamente de um microfone em que nós falámos tanta vez. Fizemos as nossas reportagens, a nossa locução na Rádio Ribatejo. Espero que gostes. Não vejo outra coisa melhor para recordar esses bons tempos em que estivemos juntos e que trabalhámos juntos. Ora bem, portanto, recebeste, passado 50 anos, de volta, isto é uma prenda extraordinária, não é? Por parte da tua colega, da tua ex-colega locutora, não é? Exatamente, que era Maria Fernanda Rodrigues, com o pseudónimo de Eva. De facto, para mim é muito importante porque este microfone nunca imaginava que eu ia receber, foi há dias, mas é importante porque eu olho para ele e vejo aí sentado no lugar onde tu estás, porque a posição era semelhante, o Artur Agostinho, o Fialho Gouveia, a Maria Helena, o próprio Capitão Varela Santos a dizer-me qualquer coisa, como eu depois disse a muita gente. Nunes Forte, isto que está aqui não é apenas um microfone, isto é uma arma poderosa, como é também uma câmara de televisão. Nunca uses isso em teu proveito. E nunca usaste? Nunca. Nunca usaste. Olha, e outra coisa que eu vejo ali, que eu acho que é muito engraçado, tu a representares uma peça que era a Heidi. Foi um grande sucesso no Teatro Monumental. Foi? Estiveram muitas semanas em cena?
foi reposta em 2 anos, quer dizer, portanto, com um cão exatamente igual ao que havia na série. Mais uma Heidi e mais uma Heidi, muito parecida à miúda, não é? Exatamente. Era uma peça do Eduardo Damas e Manuel Paião, feita na sequência do êxito da RTP. Lá estavam as tuas teatrizes. Olha, mas entretanto, e falando ainda de rádio, a partir da Rádio Ribatejo, tu começaste a produzir rádio de todas as maneiras e feitios, a produzir, a realizar, a apresentar. Tens um currículo impressionante, até nomeadamente de prémios, não é? Sim, eu tive a sorte de ser aceite, inclusivamente na Rádio Renascença. Trabalhei em todas as estações. Nos emissores chegados de Lisboa, não é? Portanto, que eram Era mais rádio peninsular, não é? Sim, eu comecei na Rádio Voz de Lisboa, depois Peninsular, Rádio Graça. E depois, quer dizer, formou-se próprias produções, não é? Cheguei a ter estúdio próprio e tudo. E posso dizer que o que é engraçado disso tudo é que eu fui sempre batendo à porta das pessoas. Fui à emissora nacional falar com a Odete Samourice, passei a trabalhar lá, portanto, nos programas dela, e quando ela os terminou, eu era um dos 4 principais. E eu até vejo aqui uma coisa que quero mostrar: microfone de ouro para Nunes Forte. Meu querido amigo, isto é assim, já que eventualmente as pessoas podem ter fraca memória, que não será o caso das pessoas que acompanham a RTP Memória, mas já agora nós vamos, de alguma maneira, estimulando a memória dos outros. É porque nós não somos aqueles que chegaram ontem. Tu tens mais do que ontem, tens anteontem, pelo menos. E o que tem mais graça é que tu e a Hermínia Silva apadrinhavam 3 jovens locutores: José Manuel Lourenço, Luís Cruz e um tal Jaime Fernandes. Tu foste padrinho do Jaime Fernandes. Fui, porque é muito engraçado. Eu andei na Escola Industrial Machado de Castro. De ouvir isto, com certeza. Foi na Escola Industrial Machado de Castro. Eu depois, como já me fui tornando conhecido, já não estava na escola e ia lá à Escola Machado de Castro às festas. E um dia há um rapazinho, que era no fundo o Jaime, vem ter comigo e disse que era um grande apaixonado pela rádio e fazia rádio em circuito interno dentro da Escola Machado de Castro. E foi mostrar, faziam discos pedidos, que os colegas metiam papelinhos debaixo da porta e depois ele, sobretudo ele, no intervalo, mas tinha mais colaboradores, faziam as emissões internamente. Bom, mas isso não ia levar a lado nenhum. E então eu levei-o ao Rádio Ribatejo e ele lá começou a fazer gravações, onde, enfim, criou alguns conhecimentos. E hoje é o nosso Jaime Fernandes, que nós ouvimos em tanta publicidade, com aquela voz grave e bem timbrada. Ora bem, então agora vamos ver mais algumas sequências de imagens, e eu devo dizer que até este senhor já meteu nas suas reportagens um polícia sinaleiro. Até porque ele gosta bem de pôr na ordem o trânsito da nossa vida. Vamos ver. É uma profissão que para muitos está em vias de extinção. Moreira Amaral, é verdade que a sua profissão está quase a acabar? Quer dizer, tem diminuído muito relativamente ao passado, não é? Porque apareceram os semáforos, o tempo modernizou-se e então tem desaparecido. Que existe no centro de Berna, existe porque, como podem verificar, foi erigido através de uma decisão tomada em Lisboa em 1908. É mais uma vez Portugal a marcar presença através dos grandes acontecimentos. Como espectador, gostava de voltar a assistir a um espetáculo destes? Sim, nem que fosse já amanhã outra vez. Meus amigos, a RDP Internacional Rádio Portugal, Portugal Sem Fronteiras, programa que realiza para toda a Europa, e o Instituto de Apoio à Imigração realizaram em conjunto este programa. Nesta altura, os brasileiros, tal como a peladinha em Copacabana, conduzem o jogo com bastante à vontade e surge o primeiro golo por parte do Brasil. Nesta altura, os brasileiros, tal como a peladinha em Copacabana, conduzem o jogo com bastante à vontade e surge o primeiro golo por parte do Brasil. Foi impossível para o Zé Martinho segurar este remate fortíssimo. Eusébio considera que provavelmente o jogador estaria fora de jogo e critica os outros amadores que estavam a jogar com ele. A terminar o jogo, temos cantigas pela Maria do Amparo e o Carlos Muniz, uma multidão inteira a aplaudir este jogo de futebol, que só cá para nós foi uma derrota bastante visível. O Nunes Forte dança com a Maria do Amparo, ele estava ligado à organização, e só vos quero dizer que, de certeza absoluta, pelo menos houve vitória moral de Portugal, o que já não é mau. Entretanto, estes jogos nunca mais se repetiram. Foi uma pena. Foi uma ideia que teve bom acolhimento, nasceu com o objetivo de que as pequenas festas da aldeia pudessem ter uma nova dinâmica, o que aconteceu através do entusiasmo da população.
Toda a gente aderiu de uma forma absolutamente fantástica. As pessoas abriram os seus pátios como abriram os seus corações e a festa foi, de facto, absolutamente fantástica. Porque tínhamos carros de bois pela rua, acordeonistas, os bailaricos salões aconteciam a qualquer momento, malabaristas, lavadeiras, hortelões, enfim, tudo isso foi aquilo que, de facto, fez a grande festa este ano no 100 anos de Beatriz Costa da Charneca Aldeia da Roupa Branca. Em retribuição, vou oferecer-te uma prenda. E qual foi? Um convite. Um convite que modificou toda a minha vida. Ajudá-lo pelo Natal a distribuir presentes por todos os meninos da terra. Este é o nosso único disco de Natal, chamar-se-á... até o título é curioso, porque como é uma canção de Natal e os títulos estão muito gastos, é Natal, Feliz Natal, etc., nós resolvemos intitular esta canção Uma Estrela é Natal. Uma estrela é Natal. Ora bem, começámos no Polícia Sinaleira e acabámos contigo de barbas de Pai Natal, realmente. Ora bem, e no meio, um jogo de futebol onde eu fiz uma das piores figuras da minha vida. Aliás, só apareci ali de costas porque estava envergonhado e nem número tinha na camisola. E quero chamar a atenção até do nosso revisor que eu estava com uma camisola encarnada. Não sei se terão reparado. Muito embora me desse mais jeito, estar com uma verde e branca, mas de qualquer maneira eu assumi que estava com camisola vermelha. E o facto é que foi uma organização tua absolutamente espantosa. Conta lá em duas palavrinhas. Não, foi muito interessante porque eu, nessa altura, era secretário da Maria Leonor e, portanto, ela delegou em mim a organização deste evento que se destinava, portanto, a apoiar a Unicef. E nós conseguimos esgotar o estádio do Restelo, né? Mas utilizando apenas os meios da rádio. Era Portugal-Brasil com estrelas da televisão e da rádio. Exatamente, e foi dos lados, não é? Mas aqui, às vezes, conta histórias e passam-me tantas pela cabeça que não sei se queres alguma história... Conta histórias. Não, há histórias divertidas. Eu realmente tenho o grande prazer de ter pertencido, digamos, aos chamados dias da rádio, em que tudo era um mistério, etc. Eu recordo-me ter ido à África, já ali se fez essa referência. Estive em Angola, Moçambique e Guiné, em reportagem. E recordo-me de estar em Nampula e era um dia de aniversário do Rádio Português. E, portanto, foi apresentado como o grande convidado. Enfim, uma pessoa que chega ali era logo o grande convidado. Muitos telefonemas, as pessoas, lembro tão bem de si e tal, que bem, não sei o que mais. E um colega foi atendendo telefonemas. A certa altura, há uma ouvinte que, se calhar, estava à espera de uma aventura romântica e pensava que estava a falar comigo. Disse, olha, sabes, gostava tanto de conhecer pessoalmente. E esse meu colega não hesitou, meteu-se num táxi e foi a 5 km de Nampula, o que imaginam naquela época, isto antes do 25 de Abril, era uma distância enorme, foi-se internando no meio do capim e já não via Nampula nem coisa nenhuma. E então, quer dizer, ela diz, olha, tenho aqui uma bebida para ti, portanto ele sentou-se ao lado. Eu só soube dias depois. Era o Nunes Forte. E é o Nunes Forte, ela falava com ele como se fosse o Nunes Forte. Que prazer, que voz, e não sei o que mais e tal, porque nunca me tinha visto, não é? Mas ele sempre realmente a manter a situação, dizendo que era eu que estava ali. De repente entra o namorado dela, com cara de poucos amigos. Quem é este? Este é o Nunes Forte. Sei lá quem é o Nunes Forte. Assim, quer dizer, o outro achou que aquilo não estava já a correr muito bem e, portanto, disse, bom, pronto, então muito obrigado, foi muito prazer em conhecê-la e tal, eu queria só um autógrafo, sim senhor, e foi-se embora, escreveu Nunes Forte não sei aonde, e foi-se embora. Quando chegou cá fora, foi o susto total. Estava no meio do capim, nem sabia bem para que lado, depois viu umas luzes ao fundo, aí a uns 5 km, e então durante a noite que foi um sobressalto permanente. Até o Nunes Forte falso chegar a casa. Exatamente, porque... É o que dá os galãs arranjados à pressa, é o que dá. Ele ficou em casa ou no hotel, sossegadinho, bem comportado. E depois não achei muita graça, Júlio, quer dizer, achei que tinha sido usurpado o meu nome, não é? Mas pronto, depois agora já acho muita piada, não é? Olha, eu penso que agora estaria também na hora de te mostrar atrás das câmaras. Porque estamos também na presença de um realizador de muito mérito em termos de televisão e de cinema e que realizou inúmeros trabalhos. Diz. Já sei que ias dar uma deixa para entrar na VT, mas eu também não sei como é que fui parar à realização, mas tem imensa graça, porque... Eu entrei, também passei pelo cinema, mas não fica grande marca, porque, no fundo, o filme mais importante era O Destino Marca a Hora, porque eu é que provoco um acidente e daí vai nascer o reconhecimento do filho do Tony de Matos, e depois vou fazer, digamos, uma grande cena na Tobis,
mas o que acontece é que o realizador cortou, porque não fazia sentido nenhum. Hoje vejo, fiquei com pena, porque era uma redundância, estava a contar a história. Mas o que aconteceu é que eu ainda não tinha muitos conhecimentos, isto é para dar a entrada à realização, mas era muito atrevido, porque eu ia a conduzir o automóvel, o miúdo teve o desastre, peguei e dizia ao realizador, agora vamos mudar isto tudo para aquele lado, e ele pega daqui para lá. E eu, quando estava a pegar no miúdo, disse assim, o senhor desculpe, mas isto agora não vai cruzar tudo. Quer dizer, ele olha para mim, eu tinha 20 e poucos anos, cruzar. O que é que você percebe disto? A regra dos 180 graus? Exatamente isso. Não, é que eu tenho a sensação que depois fico virado ao contrário. E dizer para o assistente, olha que ele tem razão. E realmente fez de outra maneira. Começaste a tua carreira corrigindo um realizador. Que mais tarde achou tanta piada que me queria convidar para um filme que depois não. Então vamos ter agora aqui um realizador com a certeza absoluta que a regra dos 180 graus não vai ser ultrapassada. Como sabem, quando há um plano que ultrapassa a regra dos 180 graus, o Júlio Isidro passaria para aquele lado e, de repente, aqui o nosso Nunes Forte passava para este lado. Se o realizador quiser fazer isso, é só alterar o movimento das câmaras e vocês já vão ver o que é esse disparate. Não vai acontecer. Vamos ver, então, o nosso Nunes Forte como realizador de documentários importantes, desde a Hermínia Silva ao Fernando Peça. Particularmente eu gostei muito da Hermínia Silva e do Fernando Peça. Vamos ver. O menino ia ao borracho, depois lhe deu a mão por baixo. A minha mãe veio viver aqui para o Castelo com 8 meses. Assim, aqui passou a sua adolescência, cantava muito. Cantava se calhar ainda melhor que agora. De maneira que pelo menos tinha a voz limpinha, que era uma beleza. Tinham que lhe arranjar outra profissão. E então arranjaram-lhe como aprendiz de alfaiate. E ela gostava. Gostava lá. Eu até fazia para mim uns gafanhotos a cozer, uma coisa não quero saber. Tenho pena de não trazer para mostrar aí. Foi nesta casa aqui que no dia 15 de abril de 1902, uma parteira me pegou pelos pés, obrigando-me a fazer o pino, abrindo-me assim as portas do mundo em que estamos a viver. Uns meses mais tarde levaram-me aqui à igreja de Vera Cruz, onde o senhor prior me tirou a caspa com uma concha cheia de água, ao mesmo tempo que me dava o nome de Fernando Peça, para que mais tarde me não confundissem com Fernando Pessoa, o que ainda hoje muitas vezes acontece, por mal dos meus pecados. Também nós vamos fazer um balanço, assinalando a efeméride dos 10 anos da morte de João de Freitas Branco. Eu não posso deixar de fazer ainda uma referência ao nosso Jorge Moiano, porque, entretanto, o mesmo Jorge Moiano foi o principal vencedor do concurso de piano Cidade da Covilhã. Ora bem, isto é só uma amostragenzinha, portanto, é um documentário sobre a Hermínia Silva, notável, este do Peça, estiveste à Inglaterra com ele e tudo, e finalmente também a realizares musicais, com este, o Gilberto Gil, em 1985. E já agora, a propósito de musicais e de música, também foste produtor musical. Numa discográfica que foi já nacionalizada, acabou. Não era? Exatamente. É uma Vox. Onde leste histórias, por exemplo, leste histórias para criancinhas, e esta criancinha que está aqui, quantos anos tem hoje? Tem 40. Tem 40. É a tua filha, não é? É a minha filha. E o gato era de uma amiga minha, a Maria Bastos, que por graça gostava tanto de gatos, ela já faleceu, chamava-lhe Maria Gatos. E também foste precursor inventando automóveis com personalidade. É verdade. Quando nós agora vemos a série da Disney e os carros, não imaginávamos que havia um tal Nunes Forte que, em que ano? Não consigo lembrar. Nos anos agora. 80. Sim, nos anos 80. Depois. Tinha inventado uma caminhonete que era a tia, um caminhão que era um tio. É extraordinário. Sempre da vanguarda. As Mil e Uma Noites eram também histórias tuas? Essas eram histórias de Odete Samourice, onde eu participava. Pois, contadas por ti, é exatamente. Ela fez vários álbuns dos Mil e Uma Noites. E este Cantando Espalharei por toda a parte,
Isso foi um álbum da Imavox que eu produzi, assim como o outro, eram tudo grandes produções, digamos assim. Como este Portugal, meu país, não é? Produzidos por ti. Exatamente. E esse finalmente orgulha-me muito, o que vais apresentar este que tem uma historinha que eu te peço para contares. Ercília Costa foi, efetivamente, a primeira rainha do fado. É verdade, a Ercília Costa, que muita gente conhecia como a Santa do Fado, pelo seu porte, faz a transição entre as tascas fadistas, onde mal afamadas até, e, digamos, os retiros onde vão atuar as famílias. E a Ercília Costa, que tive o prazer de conhecer, também foi a senhora que inaugurou a rádio em Portugal, o CT1AA, a primeira estação, a grande estação de rádio em Portugal, que era dos Armazéns do Chiado. Foi ela que fez as primeiras digressões internacionais, não a cantar para imigrantes, o que não seria mau, o que seria também muito importante, mas foi cantar para estrangeiros, nomeadamente para grandes artistas de Hollywood. E ela cantou para o Bing Crosby, não é? Exatamente, o Gary Grant, etc. Muitos, e o Gary Cooper. Portanto, ela mostrou-me a correspondência deles. Foi realmente uma artista que marcou muito na sua época. E foi ela que deu, de alguma maneira, a mão à própria Amália, não é? E foram sempre muito amigas, porque houve sempre aqui uma troca, mesmo no teatro, quando uma saía, a outra substituía. E tu conseguiste que isto fosse gravado? Foi porque eu, quando fui para a Imavox, depois da nacionalização da rádio, em que todos nós fomos recolocados em vários sítios, eu fui parar como produtor a um sítio onde estava o José António Crespo e o António Sala, e eu fiquei com a responsabilidade de produzir discos nacionais, e mesmo em frente à minha secretária estava uma coisa que dizia: Ercília Costa, não editar. Eles tinham, de facto, gravado... Não editar. E eu fiquei muito surpreendido, porque conhecia um bocado da Ercília Costa, embora a senhora se tivesse afastado já em 1954, salvo erro, e decidi investigar mais. E vi que havia muita coisa do Eduardo Damas. E ele disse: não pode ser. Então eu andei a tentar convencer a senhora para editar e agora não se edita. E eu disse: bom, isto agora é difícil, porque são os senhores militares que estão neste momento lá na comissão e certamente não serão sensíveis, já disseram que não, agora vai ser muito complicado a edição. E tive então uma ideia, que foi criar uma faixa, portanto, na versão original havia menos uma faixa, que foi com um texto do Eduardo Damas. E montagem de várias coisas. Que ele tinha pedacinhos de gravações muito antigas, do famoso Armandinho, que só os muito antigos sabem quem foi, que era o guitarrista, e dela a cantar a Lisboa Casta Princesa, que eu tive o prazer de ouvir uma vez em casa dela, porque eu fiz um apontamento para a RTP que infelizmente desapareceu com ela. Está no YouTube com má qualidade, mas não há nos arquivos da RTP. E ela diz a despedir-se: eu ainda gostava de voltar a cantar. Isto foi um ano antes de morrer. Eu tentei, não. Tentei, mas não houve sensibilidade então para essa situação. Então está aqui um disco histórico. Está, esgotou-se rapidamente. Meu querido Nunes Forte, sabes também, e tão bem quanto eu, que nós temos sempre muitas imagens para mostrar, claro. E as imagens valem por 1000 palavras, muito embora as palavras do Nunes Forte na circunstância valham também muito, não só para mim, mas também para a memória dos nossos amigos. Mas agora vamos fazer aqui um percurso que tem a ver com momentos muito importantes da tua vida. Um deles, curiosamente, passado comigo. Vamos ver. Tens bem ideia da primeira vez que falaste ao microfone e também o sonho, porque há aqui um ponto de contacto muito curioso, que é um menino que queria ser locutor e queria ser coisas, queria estar na vida artística, não é? É verdade, Júlio. Muito obrigado por tudo o que disseste, que é verdade. Somos amigos há muitos anos e não amigos de todos os dias, porque não é necessário. Vamos nos encontrando para preciso. Quanto ao sonho, também é de um rapazinho que não nasceu em Lisboa, nasceu na Venda do Pinheiro, concelho de Mafra, a 20 km de Lisboa, e que vivia um bocado isolado, lia muitos livros, sonhava em comunicar. Na verdade, eu não queria ser locutor. O que eu queria era comunicar com as pessoas. E sem saber porquê, um dia vim parar a Lisboa, à casa de uma tia, na semana em que se iniciava a televisão ali enfim, como sabes, na Feira Popular. Na Feira Popular, mesmo ao pé da tua casa. 1957, não é? Exatamente. E então assistia a todos os programas que a televisão realmente fez durante aquele tempo, tanto que hoje ainda conheço de memória os programas e os locais onde as pessoas estavam. Por exemplo, Alves Barbosa em estúdio, era capaz de reproduzir o local em que ele se encontrava, etc. Bom, a partir das minhas... de olhos esbugalhados a ver aquelas coisas todas, não é? Perfeitamente louco. E a partir daí... achei que a televisão era uma coisa muito interessante. E o mais próximo que eu achava que poderia fazer era teatro.
Então quis ir para o teatro. E a aventura começou pelo teatro, escrevendo para estações de rádio para ir para o teatro. E fui parar ao Rádio Ribatejo e aí, como não tinha um teatro, comecei por fazer locução. E então, realmente, aquele meu maior desejo, que era comunicar com as pessoas, concretizou-se. O que eu vou dizer é um lugar comum. E eu, quando era muito jovem, pensava que era uma fantasia que as pessoas tinham, que era exatamente quando chegavam a esta idade, dizer mas eu sinto que estou jovem, eu sinto que estou bem, eu não sei o quê. E eu pensava que era fantasia. Não, eu acho que tenho um corpo e tenho um espírito diferente do corpo. Ou seja, o meu espírito é muito mais novo do que o meu corpo. Ora bem, continua a ser assim. Continua a ser assim. O problema são as dores nas costas. Como diz a Simone, acorda de manhã com 100 anos, mas ao final do dia já só tem 30, não é? Exatamente. Portanto, isso acontece a todos. Cabelo branco aqui, tem alguma coisa a ver com saudade? Bem, já muitas vezes se tem falado de saudade, quer dizer, e as pessoas tentam distinguir saudade com saudosismo. Eu não renego nada daquilo que fiz, fui muito feliz em tudo aquilo que fiz, porque fiz com muito entusiasmo e fiz muitas coisas porque fazia muitas coisas ao mesmo tempo. Se calhar nada bem feito, mas tudo com muito amor e com muita paixão. E ainda hoje vibro com as coisas que se fazem, boas nesta casa. E telefonas muitas vezes, umas vezes entusiasmado, outras vezes indignado. Enfim. É verdade, é verdade. Também é verdade. Mas o entusiasmo é grande porque vivi histórias fantásticas dos tais tempos da rádio, em que as pessoas, só para realmente que estás agora aí também para mostrar uma coisa muito rápida, outra história que não posso esquecer, quando trabalhei na Rádio Internacional, da RDP Internacional, onde ganhei o tal microfone de ouro, mas ganhei outras coisas, como por exemplo, uns portugueses que eram linhadores e viviam isolados numa montanha francesa, virem a Portugal e não irem à família só para estarem comigo e trazerem uma taça. E isto que está aqui é um prémio que tem a ver com um documentário que tu fizeste sobre Sintra. Exatamente. E ganhou este prémio no festival? No Festival Artitour de 2010. E eu nem sequer sabia. Eu devo dizer que concorri no ano seguinte, mas não vou concorrer mais, porque esse foi o prémio absoluto. Acima disso, só houve um prémio da National Geographic. No ano seguinte já foi um segundo e um terceiro, agora não corro mais. Não fica por aqui, senão vou para aí baixo. 50 anos, não é? Não... Pois é, Júlio. Não há balanço possível. Não faço mesmo, porque eu agora, por causa do teu convite, comecei a rever um pouco a minha vida. Não tenho pensado muitas coisas. Mexi em fotografias, mexi nos discos, mexi nessas coisas. E, de facto, foi tudo muito bom. Só passou muito depressa. É a única coisa que eu acho. Mas como parar é morrer, eu... Neste momento, gostaria de voltar a fazer qualquer coisa e comecei o Esquecível contigo e só por razões de saúde é que me afastei durante algum tempo, mas já está ultrapassado, portanto as coisas estão boas. Como dizia a Palmeira Bastos numa peça, as árvores morrem de pé, portanto eu continuo a colaborar com a Santa Casa da Misericórdia da Venda do Pinheiro, organizando espetáculos, onde às vezes convido os artistas a lá irem. Mas queria apenas dizer que o que eu gostaria era de continuar a colaborar como estou com a Santa Casa da Misericórdia, porque estas instituições são fundamentais neste momento no país. Mais do que nunca, exatamente. E, portanto, fazem uma obra absolutamente notável. Esta está a celebrar 10 anos, já tem, digamos, uma creche, está a pensar no lar, faz um apoio social enorme. E tu estás a dar uma grande ajuda. E eu estou a tentar ajudar com os espetáculos que os vários artistas Mas, como os profissionais também morrem de pé, é importante que continues a trabalhar, porque... faz sempre falta, porque vivemos num mundo onde só a juventude não chega. Porque esta coisa de ser jovem demora muito tempo a ser, percebes? Que nós somos jovens há mais tempo, portanto demoramos algum tempo. Beijinhos e abraços, até à próxima semana, até ao próximo Inesquecível. Obrigado.